Eu quero, neste momento, discutir um pouco com vocês a questão das políticas públicas que nós temos visto no todo o Brasil com relação às pessoas da terceira idade. Alguns usam a expressão melhor idade, outros terceira idade. Mas há um fato que, quando se debate reforma da Previdência, por exemplo, o grande argumento é a conformação da pirâmide etária brasileira, ou seja, nós temos um envelhecimento da população de forma substancial, ou seja, há uma longevidade, portanto, você terá pessoas mais velhas sendo uma boa parte da sociedade e que, por isso, é preciso fazer uma reforma. Então, se sustenta num argumento, nesse aspecto plausível, razoável. De fato, há uma modificação, não é? Repito, na nossa pirâmide etária, ou seja, de quantos por idade. Então, nós tínhamos, até a década de 90, a maioria absoluta de jovens, né? Jovens, como sendo a maior parte da pirâmide. Todavia, agora, não mais. Né? A gente já caminha para um processo em que, até 2050, a maior parte da população será de pessoas acima dos 50 anos de idade. O argumento que serve para o governo federal de que é preciso fazer uma reforma por conta da mudança da pirâmide etária não serve para aplicar políticas públicas que venham melhorar, não é? Que venham amenizar dificuldades que ocorrem, que advêm do avanço da idade. É uma fase bonita da vida, não é? Eu já tenho 48 anos de idade, já me encaminho, ou se não, já estou nesta fase, não é? Com muito orgulho e com muita felicidade, porque a vida é uma expressão da vontade de Deus sobre nós, não é? Eu tenho essa convicção. Portanto, quanto mais eu fico mais velho, que eu envelheço, sinal que Deus tem uma missão mais prolongada para mim, não é, Emília, Fábio Meirelles, também, para nossas vidas aqui na Terra. Portanto, é uma missão que devemos cumprir. Mas, voltando à questão das políticas sociais, não há, por parte dos administradores, claramente políticas públicas voltadas para as pessoas idosas, para as pessoas da terceira idade. Isso eu falo generalizadamente. Aqui eu não faço um corte em município de Aracaju, não faço corte em estado e não faço corte em união. Não há. Basta olharmos a questão do ir e vir das pessoas idosas, que Luquinhas tem tanto falado aqui, com relação às pessoas com deficiência visual, mas se estende a todas as pessoas que, ao transitar no centro de Aracaju, não é? No comércio de Aracaju, são quase sempre impedidas, quando não se machucam nas calçadas, pelos desníveis, pelos buracos nas calçadas, pelas obras que a DES deixou de fazer, não é? Ou seja, há todo um convite a não vir. A pessoa, depois de 60, é convidada a não vir ao centro de Aracaju, sob pena de sair fraturada, machucada. Então, eu quero fazer um clamor, não é? Aqui uma voz com os vereadores, de que é preciso pautarmos esse tema no nosso dia a dia, aqui nesse parlamento, porque parece que a gente não quer entender que isso é um processo natural da vida e que os novos medicamentos, os novos antibióticos, levaram isso a prolongar a vida e, portanto, é uma realidade. Quando você vai ver exatamente, se nós perguntarmos hoje, quem é que simboliza as políticas públicas do governo do Estado de Belivaldo Chagas em relação às pessoas idosas? Eu não sei. Se você me perguntar, eu não sei. Qual é a ação do município de Aracaju, concretamente, para as pessoas idosas? Eu não conheço. Qual foi o fórum que foi montado, quais são as diretrizes, quais são as políticas? O que é que veio para esse parlamento decidir? Não conheço. Eu desconheço. Então, eu entendo que a gente tem que, já que se é verdade que a população está envelhecendo para a reforma da Previdência, tem que ser verdade também de novas políticas públicas para esse público. Mas nós somos uma sociedade que, em boa parte, vive sob a égide da hipocrisia. Quando nós nos vemos acuados, nós procuramos os mais velhos para nos aconselharmos, não é? A gente procura o líder mais velho político, a gente procura o pai para poder ouvir uma opinião. Eu sinto muita falta do meu pai está um homem doente, já não fala mais. Sinto profundamente a falta dele para me nortear a minha vida, ajudar a nortear a minha vida. Quantas decisões políticas eu deixei de tomar em tempo hábil porque eu não tive uma voz de alguém mais experiente. Eu fico pensando, por exemplo, do vereador Elbio Batalha, tendo como referência o senador Valadares. Quanta experiência aquele homem não tem? Como é bom ouvir um homem como aquele. A gente tem essa sensibilidade de ouvir.
Mas quando é para colocar em cargos públicos, em postos públicos, quando é para colocar numa empresa privada, a gente quer descartar essas pessoas. A gente é de uma hipocrisia, a sociedade é de uma hipocrisia absurda. Para nortear a nossa vida dos jovens, eles servem. Mas como ele não tem a pujança física que o jovem tem, a gente quer extirpar. Eu quero pedir aos colegas, muito emocionadamente, que no mês de outubro, que é um mês mais marcado com relação aos idosos, que nós possamos aqui, todos os vereadores, apresentarmos projetos, para que possamos tentar diminuir as dificuldades da vida desses idosos e idosas em nossa cidade. Não é? Nós temos também, enquanto parlamento, que provocar o Executivo a agir o mais rápido possível. Penso, sabe, Fábio, me constrange, que dado... Nós estamos praticamente no final de legislatura, final de mandatos políticos. Temo que o prefeito Valdo Nogueira não consiga reparar os danos que nós temos, por exemplo, no centro de Aracaju, com relação à possibilidade de transitar. Porque quando você impede alguém de ir e vir, não é só um conceito constitucional, é uma questão de você dizer que alguém está fadado a estar preso em um circunscrito a um espaço. Eu posso pular aquele buraco, você não pode. Portanto, você não pode ir. Você pode ir ao shopping, mas você não pode vir às lojas mais simples do comércio de Aracaju. Porque eu estava olhando agora aquela passagem ali em frente, ali onde era o antigo atracador aqui do Rio Sergipe. As pessoas descem dos ônibus, aí para atravessar para o calçadão da João Pessoa, ela tem que ficar naquele meio, naquele canteirozinho de menos de 2 metros, e o ônibus passando, e ali todo mundo empilhado, tipo assim, se você sair, você morre. A gente tem muito o que fazer nessa cidade, viu? Tem muito o que fazer nessa cidade, e é hora de todos nós nos unirmos, é hora de termos um grito em defesa do povo de Aracaju, não é? O ano que se aproxima exige de nós posições mais claras com relação ao nosso caminhar, e esperem que o vereador Isaac venha de surpresa.